Bom dia, boa tarde ou boa noite, eu sou a professora Andresa Aquino e hoje nós vamos ter uma revisão sobre meio ambiente na Constituição Federal. Eu espero que vocês estejam tão empolgados e empolgadas como eu, porque eu particularmente adoro esse conteúdo. E nas nossas aulas lá no nosso curso, a gente fez aulas completíssimas. Eu falei, minha gente, de todo o artigo 225 e falei de todos os artigos da Constituição que faziam menção ao meio ambiente. Então, foi uma aula muito completa, né? Foram aulas muito completas, aulas de resoluções de questões e etc. Só que hoje a gente não vai se alongar tanto das nossas aulas, até porque vocês têm muitas aulas de revisão para ver. Então, a gente vai no que as provas de vocês cobram, né? No que a prova de vocês cobra. E eu escolhi, então, falar do artigo 225 da Constituição Federal nessa revisão, porque, além de você relembrar, esse artigo ele não cai, ele despenca nas provas, certo? Então, todas as questões que vocês forem ver das provas antigas, vocês vão ver, e das atuais também, vocês vão ver que nós temos uma altíssima queda aí que na verdade não é queda, mas realmente cai muito questões voltadas para o artigo 225 da Constituição Federal. Então, peço a você que pega a tua água, pega a tua caneta, pega teu caderno, vem com a gente e não se esquece, né, meu povo? Dá o clique aí, clique em joinha, não dói, não cai o dedo, é bem rápido e ajuda a gente aqui da equipe Soma Concursos. Se você não faz parte ainda da nossa assinatura limitada, vem com a gente que vocês vão encontrar tudo e um pouco mais. Então, vou começar agora. Vamos lá? Meio ambiente na Constituição Federal, revisão. Mas a primeira questão, eu vou trazer aqui um contexto, tá? A Lei nº 9.985 de 2008 regulamenta o artigo 225, parágrafo 1, inciso 1, 2, 3 e 7 da Constituição Federal. Institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá outras providências. Assim, de acordo com o seu artigo 2, podemos afirmar que unidade de conservação, espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituídos pelo poder público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob o regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção. Perfeito! Se vocês verem, né, vocês vão perceber as coincidências. Sempre que a gente fala de conceitos nas legislações, até agora eu só peguei a parte de conceitos que cai nos artigos 2, como tem aqui na nossa legislação. Então, se você não sabe ainda nenhum desses conceitos, já vai anotando os certos. Conservação da natureza é o manejo do uso humano da natureza, compreendendo a preservação, a manutenção, a utilização sustentável, a restauração e a recuperação do ambiente natural, para que possa produzir um maior benefício em bases sustentáveis às atuais gerações, mantendo seu potencial de satisfazer as necessidades e aspirações das gerações futuras, garantindo a sobrevivência dos seres vivos em geral. Perfeito, né? Falou em conservação da natureza, falou em manter os nossos recursos para as presentes e futuras gerações também. Diversidade biológica é a variabilidade de organismos vivos de todas as origens, compreendendo, dentre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos de que fazem parte, compreendendo ainda a diversidade dentro de espécies, entre espécies e ecossistemas. Perfeito, certinho também. Recurso ambiental é a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a flora. Tudo isso é recurso ambiental, professora? É sim. Gente, e para outra coincidência, meu povo, na verdade o fato é que os conceitos, apesar de algumas legislações serem diferentes, os conceitos geralmente são todos iguais, né? Se mudar alguma coisa é uma palavra ou outra. Preservação. Os conceitos que eu digo, gente, esses que tem aqui, por exemplo, que tem outra legislação. Conjunto de métodos, procedimentos e políticas que visem a proteção a longo prazo das espécies, hábitats e ecossistemas, além da manutenção dos processos ecológicos, prevenindo a simplificação dos sistemas naturais. Isso é preservação? É sim. Eu não sabia, então anota. Proteção integral. É a manutenção dos ecossistemas livres de alterações causadas por interferência humana, admitindo apenas o uso indireto dos seus atributos naturais. O uso indireto, então, é sem consumo,
certo? Sem coleta daquele recurso, vocês já sabem porque viram nas minhas aulas. Então, falou em proteção integral? Falou apenas de uso indireto dos atributos naturais, tá certo? E livre, aí, um ecossistema livre de alterações, né, de interferência humana. Todas as alternativas, no caso, estão certas. Acertou? Coloca aí a primeira que você acertou. Bora para a segunda. Em nossa Constituição Federal, em seu artigo número 225, relata que todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Eita, meu povo, todo mundo já decorou isso, né? Bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público. Olha aí, ó. Que é dever do poder público e também a quem? A coletividade, o dever de defendê-lo e preservá-lo. O licenciamento ambiental o licenciamento ambiental é, portanto, um instrumento da gestão da administração pública. Então, o licenciamento ambiental é um instrumento. As opções abaixo apresentam as atribuições deste licenciamento, exceto. Então, nós vamos ter apenas uma alternativa que não corresponde à atribuição do licenciamento. A. É exercido o controle sobre as atividades humanas que interferem nas condições ambientais. Perfeito, né? É tanto que quem é que vai ser alvo de licenciamento? Todo empreendimento ou atividade que seja potencialmente, né, poluidor, né? Possa ter um grau aí de potencialidade de causar uma poluição e afetar o meio ambiente. Então, a gente tem que essa alternativa aqui certíssima, né? O licenciamento é justamente para conhecer os possíveis impactos e controlá-los. Existe a conciliação do desenvolvimento econômico com os dos recursos naturais. Perfeito. Você pode instalar aquele empreendimento naquela determinada localidade, pode realizar aquela atividade, desde que não degrade o meio ambiente, né? Ou seja, sustentabilidade. Busca assegurar a sustentabilidade do meio ambiente nos seus aspectos físicos, socioculturais e econômicos. Perfeito, acabei de falar. Então, a única que não vai ser a atribuição do licenciamento é um procedimento social onde se licencia a instalação do local sem a necessidade de estabelecer o local do empreendimento. É tanto que a alternativa nem sentido tem, certo? Então, erradíssima. Isso aqui não é atribuição do licenciamento. Próxima questão. Essa questão aqui é um pouco complicadinha, mas vocês vão entender. A Constituição da República dispõe que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Em seguida, o texto constitucional indica que, para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público definir em todas as unidades da federação espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos. Exemplo desses espaços são os CES, Unidades de Conservação. Então, assinada é a alternativa correta, né? A alteração permitida por meio de lei ou ato normativo infralegal, mas a supressão somente por meio de lei, erradíssimo. Então, para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público definir em todas as unidades de federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração permitida por meio de lei ou ato normativo infralegal. Alteração de quê, professora? Desses espaços territoriais. Mas a supressão somente por meio de lei? De forma alguma. Tanto a alteração quanto a supressão é somente por meio de lei, jamais por ato normativo infralegal. B. A alteração e as supressões permitidas por meio de lei ou ato normativo infralegal com a devida publicação no Diário Oficial do ente? De forma alguma. Acabei de falar o porquê. C. A alteração e a supressão permitidas somente por meio de lei, perfeito, vedada, né, ou seja, proibida, qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção, perfeito, né? Então, a alteração desses espaços e dessas supressões só podem ocorrer se forem permitidas por meio de lei e cujo objetivo dessas alterações não impacte de forma alguma, né, não comprometa de forma alguma a integridade dos atributos, né, que justifiquem sua proteção daquele território, que justifica a proteção daquele território. Exemplo, as espécies que vivem ali, as algas, solo, tudo que envolve
aquele espaço territorial. D é errada porque a alteração e a supressão permitidas somente por meio de lei, exceto nos casos em que a unidade de conservação foi criada por meio de decreto, quando será permitida a utilização do mesmo instrumento normativo. Falso. E é a alteração e a supressão permitidas por meio de lei ou ato normativo infralegal, não, somente por meio de lei. Permitida eventual utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifique sua proteção apenas com prévia autorização do órgão integrante do CISNAMA, apenas com nada, tá? Não pode ter nenhuma utilização desses espaços territoriais, sendo que a gente sabe que pode comprometer a integridade dos seus atributos, que justificam sua proteção. Então, vai provocar qualquer perigo a esse território, né, a questão de sua saúde ambiental e etc., ou desarmonia, não pode ocorrer de forma alguma. Então, letra C é a corretinha. Então, a letra E já era óbvio que era errada, né? Olha essa aqui como ela é enorme, tá? Fiscal ambiental é o cargo. De acordo com o artigo 225 da Constituição Federal, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem do uso comum do povo, é essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade dever defendê-lo e preservá-lo. Todo mundo coloca aqui o mesmo trecho, né? Para as presentes e futuras gerações, em seu primeiro parágrafo, para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público. Então, se você ainda não sabe quais são os deveres do poder público, vai ler, vai ler. Por quê? Porque isso aqui despenca nas suas provas. O dever do poder público dentro aí para assegurar, né, para trazer efetividade do direito aí de manter o meio ambiente sadio, né, trazendo a qualidade de vida, defendendo, preservando para as presentes e futuras gerações. É dever do poder público preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas? Perfeito, né? Ele preserva, ele restaura quando necessário. 2. Preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do país e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação do material genético? Perfeito, também é dever do poder público. Anota aí já esses dois deveres do poder público, certo? Ele tem que cuidar tanto do patrimônio genético quanto fiscalizar quem manipula, né? Que pesquisa esse tipo de material genético para que a gente não tenha uma distorção das funções, das regularidades. 3. Definir nas unidades de federação com áreas de floresta, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção. Então, você olha para a questão e diz, professora, a senhora acabou de falar disso na questão anterior, né? A gente falou o mesmo texto, vedada qualquer utilização e etc. Mas aí você diz, tá certinha a questão. Não tá, porque realmente vai ter lá no parágrafo 1, no inciso 3, esse texto, mas não dessa forma. Porque ele não tem que definir nas unidades de federação com área de floresta. Ele tem que definir nas unidades da federação, certo? Nos estados ele precisa definir espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo proibida a alteração e a supressão, sendo proibida a utilização que venha comprometer a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção, sendo que se houver alteração ou supressão, somente por meio de lei. Então, não precisa somente se na unidade da federação tem área de floresta, é independente. Todos os estados, ele precisa definir essas áreas a serem preservadas, certo? Então, por isso que a questão erra, vendo? Que maldade, né, meu povo? Vocês já iam colocar como certo. Então, essa aqui a gente arrisca. Então, 1 e 2 corretas. 4. Exigir na forma da lei para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade. Perfeito, certo? Se a atividade, o empreendimento, pode trazer uma significativa degradação ambiental, é necessário aí o EIA, né? Depois vai trazer o RIMA, né? O licenciamento, né? Esses são todos esses 3 instrumentos aí para preservação. Então, certinho. 4 certo. 1, 2 e 4 correto.
Quinta, liberar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco mínimo para o ambiente de forma alguma, gente. Se o risco é mínimo ou máximo, é um risco. Então, o que a gente tem, que o poder público quer, é não ter esse risco. Então, de forma alguma, vai liberar a produção, a comercialização, o emprego de qualquer atividade técnica e etc. e substâncias que vão provocar um risco ao meio ambiente. A gente já quer preservar e cuidar. 6. Promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. E aí, gente, verdadeiro ou falso? E 7. Proteger a fauna e a flora, vedadas na forma da lei, as práticas que colocam em risco sua função ecológica, provocam a extinção de espécies ou submetem os animais à crueldade. Perfeito, né? Proibido qualquer tipo de atividade, qualquer tipo de situação que coloque, né, os animais em crueldade, que traga um risco à flora, à fauna como um todo, aos seus serviços ecossistêmicos, ou venham provocar a extinção de espécies. Então, o poder público precisa proteger a fauna e a flora nesse sentido também, proibindo práticas que coloquem em risco suas funções ecológicas, ou seja, aquilo que eles fornecem ao meio ambiente, né, as suas cadeias, teias alimentares, as suas relações entre os seres vivos e com os seres vivos, ou os seres não vivos, abióticos, e com a sociedade, né, a economia como um todo. Só o 6 que eu pergunto para vocês, será correto ou não, gente? Aí vocês têm que assinalar uma dessas alternativas. A gente já viu que 1 é correto, a gente já viu que 2 é correto, a gente já viu que o 3 não é, então 1, 2, 4 e 7. Só falta a gente colocar como correto o 6, que realmente é dever do poder público promover a educação ambiental. Só nos anos iniciais, só no ensino fundamental, só no ensino médio, de forma alguma. A educação ambiental, né, segundo a legislação, ela precisa vir, e até no artigo 225 traz isso também, reforçando, ela precisa vir em todos os níveis de ensino. Em anos iniciais, anos finais, ensino médio, que são, enfim, todos esses anos precisam trazer a educação ambiental. Até o fim dos estudos desse indivíduo. Enquanto ele está, precisa ter a educação ambiental intercalado em todas as disciplinas. Não existe uma disciplina educação ambiental. A educação ambiental é promovida durante todo o ensino dos alunos de forma interdisciplinar, contextualizada, certo? Então, é dever sim do poder público promover essa educação ambiental e a conscientização das pessoas. Então, correto 1, 2, 4, 6 e 7. Perfeito? Maravilha, que questão longa! De acordo com o artigo 225, certo? No parágrafo 1, quase me perdi aqui. De acordo com o artigo 225, no parágrafo 1, inciso 4 da Constituição Federal de 1988, todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Parágrafo 1. Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público exigir, na forma da lei, a instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental. Aqui se dará publicidade. Perfeito. Considerando a Constituição brasileira e os denominados EIA, que é esse estudo de impacto ambiental, o RIMA, que é o relatório de impacto ambiental, né? E o licenciamento ambiental. Analise as afirmativas abaixo e dê os valores verdadeiro ou falso. Então vamos lá. O EIA é o estudo de impacto ambiental realizado antes da realização do empreendimento, item necessário para a obtenção do licenciamento ambiental para o referido empreendimento. Perfeito, tá? O estudo de impacto ambiental precisa ser realizado antes da realização do empreendimento, sim. E o RIMA é o resumo ou relatório de impacto ambiental e é o documento utilizado para demonstrar os resultados do EIA de forma resumida e simplificada com uma linguagem acessível que será entregue ao órgão ambiental juntamente com o EIA,
sendo mostrado também para a sociedade interessada no empreendimento e nos resultados do estudo, assim como nos possíveis impactos causados pelo empreendimento. Perfeito, né? Resumo, né? Relatório de impacto ambiental precisa ser direto, precisa ter uma linguagem acessível, né? Que muitas vezes, né? Geralmente, né? Vai aí para ser apreciado em uma audiência pública, né? Muitas vezes. Então, precisa sim. É isso que é o RIMA. Esta avaliação preliminar, ó, lembrando que ó, está aqui uma das alternativas verdadeiras, tá? Esta avaliação preliminar, ou seja, o EIA, o RIMA, obriga o empreendedor a demonstrar, por meio de estudos anteriores, a construção e a execução do empreendimento, os possíveis danos que a construção, instalação e funcionamento podem acarretar em nível de meio ambiente, sociedade, poluição e a que estágio de impacto ambiental pode ser esperado das causas da instalação desta obra na natureza. Perfeito, né, gente? O EIA e o RIMA, eles vêm antes do empreendimento obter a sua autorização. E eles vêm justamente para mostrar os riscos daquele empreendimento, os possíveis danos que a construção, o funcionamento, a instalação pode acarretar não só ao meio ambiente, mas também à sociedade, certo? O tipo de poluição, o estágio desse impacto ambiental que pode ser esperado devido a essas instalações dessa obra, e, consequentemente, também como prevenir esses riscos, certo? Esses danos. Então, verdadeiro. Este estudo apurado é bastante abrangente, sendo sua abrangência relacionada com a magnitude do empreendimento, assim como o possível impacto ao ambiente, à sociedade e às outras formas de vida presentes na localidade escolhida para tal ação. A abrangência do estudo faz com que haja a comparação com o estado natural, ou ponto zero, que é a suposição do empreendimento não ser executado naquele local, comparando também com os danos causados na suposição do empreendimento vir a ser realizado no local previsto. Perfeito, verdade também. E, por último, na liberação da licença ambiental pelo órgão federal ou estadual responsável, a licença passa a ser composta por 3 etapas distintas, a saber. Então, até que tenha o licenciamento ambiental, é preciso que ele tenha essas 3 licenças aqui, para só então começar aí a instalação, a operação, o funcionamento desse empreendimento. São elas: licença prévia, licença de instalação, licença de operação. Perfeito, certo? Perfeito. Todas, então, serão verdadeiras, certo? Todas verdadeiras, certo? Para alguns empreendimentos, né, tem a licença também de funcionamento, né? Mas nesse caso aqui, não citou. Então, na liberação da licença ambiental pelo órgão federal e estadual responsável, a licença passa a ser composta por essas 3 etapas, né? Licença prévia, licença de instalação e licença de operação. Para casos como traz algumas resoluções do CONAMA relacionado à comercialização de petróleo ou derivados, vai precisar também de uma licença de funcionamento. Certo, gente? Então, perfeito. Se você não sabia o conceito desses instrumentos que eu acabei de falar, EIA, RIMA, certo? Já anota, ok? Já anota tudo e anota também as 3 etapas para a liberação dessa licença ambiental pelo órgão federal ou estadual, certo? Para o que, meu povo? Faltando aqui essa questão, para a liberação aí de uma obra ou de na verdade, um empreendimento ou de uma atividade que seja potencialmente poluidora, tá? Então, a mais aqui essa questão fala principalmente de empreendimento, certo? Então, para que ocorra a realização do empreendimento, é preciso e que esse empreendimento seja potencialmente poluidor, né? Tenha pode ser uma atividade, né? Através desse empreendimento que traga uma possível poluição, possível degradação ambiental significativa, então vai precisar do EIA, do RIMA, que são estudos feitos antes dessa obra vir a ser concretizada. E só depois desses estudos, dessa audiência pública, para que a sociedade entenda os danos possíveis daquele empreendimento e como evitá-los, é que a gente tem um licenciamento ambiental, uma autorização para ele acontecer, mas durante essa liberação, a gente tem primeiro esses 3 tipos de licença.
perfeito? Que compõe aí o licenciamento ambiental. Próxima questão, acerca do direito ambiental, assinale a alternativa correta. Essa questão, vocês vão lembrar de uma coisa que foi polêmica demais, né? Acho que a polêmica foi entre o Supremo, vocês devem lembrar melhor. Acho que foi entre o Supremo e a bancada ruralista, não lembro bem, mas vamos lá. Acerca do direito ambiental, assinale a alternativa incorreta, então a gente quer a errada. O artigo 225 da Constituição Federal, ao dizer que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é bem de uso comum do povo, está prevendo que este direito é um direito difuso de toda a coletividade. Perfeito. Perfeito, então já não é errado. A Constituição Federal de 88 fixa o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado como um direito intergeracional, perfeito, para as presentes e futuras gerações, certo? Esse meio ambiente precisa ser preservado e defendido para ser garantido às presentes e às futuras gerações usufruir de seus recursos, claro, com sustentabilidade. C. Ao Sistema Único de Saúde compete, ao SUS, né? Além de outras atribuições nos termos da lei, colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho. Perfeito, certo? Cuidado com o meio ambiente pertence à coletividade, né? Já diz o artigo 225 da Constituição Federal. Logo, nos resta apenas a letra D, que vai ser incorreta. Devido aos anseios de grupos que consideram animais objetos de proteção do direito, a Constituição passou a considerar cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, mesmo que sejam manifestações culturais. Ele está falando aí principalmente da vaquejada, certo? Vocês já devem ter ouvido falar em vaquejada, né? Então, vaquejada e outros aí, às vezes em outros interior tem uma tal de pega de boi. Enfim, essas coisas, gente, que consideram aí manifestações culturais, que fazem parte do patrimônio cultural de uma região, né? E aí teve uma grande briga, porque passou a ser considerado cruel, certo? Teve um momento que passou a ser considerado cruel e vedado e proibido essas práticas desportivas, porque muitas pessoas viam justamente que aqueles animais poderiam sofrer, né? Por exemplo, ao puxar o rabo de uma vaca, é um processo que realmente parecia ser bastante violento. Que mais? Aquela corrida atrás daquele boi, daquela vaca, acabava machucando, derrubando no chão. Então as pessoas ficaram, né, os ativistas ambientais, etc., passaram a ver aquilo como se fossem práticas cruéis. E aí eu lembro que foi proibido em um tempo, mas depois foi lançada uma emenda constitucional em que permite essas práticas e não são colocadas como cruéis, né? Fazem parte das manifestações culturais, né? E desportivas, né? São atividades desportivas que fazem parte das manifestações culturais. Então, essa emenda constitucional, a emenda 96, acho que é de 2017, vocês dão um Google aí e vão verificar a informação, que fez com que fosse revogada a proibição e passasse a permitir, considerando a vaquejada e outras atividades como manifestações culturais e que não são consideradas cruéis. E claro, né, eu lembro que na época também foi regulamentado várias regras para que essas atividades acontecessem, né? Colocar algo sintético para puxar, ao invés de puxar diretamente o rabo da vaca, né, do boi. Mas enfim, a gente só não sabe se todos os estabelecimentos que financiam essas práticas desportivas cumprem com o que é para ser. Porém, é isso, né? A gente tem aí essas atividades como vistas como não cruéis dentro da legislação e fazem parte de manifestações culturais. Então, essa questão está errada porque ela diz que a Constituição Federal passou a considerar cruéis as práticas desportivas que utilizam animais, mesmo que sejam manifestações culturais. Então, a partir do momento que a Constituição Federal ela permite isso, aliás, a partir do momento que a Constituição Federal ela diz que essas práticas são consideradas cruéis, elas já não acontecerão. Então, isso deu um problema muito grande, uma polêmica muito grande, até que foi definido aí, foi revogado essa decisão e houve aí uma criação de uma emenda que permitiu, né, essas atividades acontecerem e não são consideradas cruéis. Então, como a questão diz que passou a ser considerada cruel, felizmente está errada, porque foi derrubada
essa decisão e hoje em dia não é considerada cruel. Acho que a emenda, olha aí, vocês veem, emenda constitucional 96 de 2017, certo? Vocês vejam aí, é bem polêmico mesmo, tá? Então, letra D é a correta. No tocante à proteção constitucional do meio ambiente, considere: aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado de acordo com a solução técnica exigida pelo órgão público competente na forma da lei. 2. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. 3. São disponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelo Estado por meio de ações discriminatórias necessárias à proteção dos ecossistemas naturais. 4. As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o que só poderão ser instaladas por autorização excepcional dos Estados-membros em que se encontrem. E 5. Para assegurar a efetividade do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, incumbe ao poder público, entre outros deveres, preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do país e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e à manipulação do material genético. Aqui vocês já viram, né? Certinha. Certo? Vamos para o próximo. Então, aqui você tem a repetição. E aí vocês vão dizer quais são as corretas dentro daqui, tá? Então, vamos lá. A gente já viu que 5 é sim, certo? A gente já viu que 5 é sim correto, né? Colocando a proteção constitucional do meio ambiente, é dever do poder público assegurar esse meio ambiente ecologicamente equilibrado, preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do país, fiscalizar as entidades que pesquisam, etc. Então, o 5 você já viu. Então, está entre B e E. Então, a gente já anula A, já anula C, já anula D, né? Por eliminação. Vamos lá. As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o que só poderão ser instaladas por autorização excepcional dos Estados-membros em que se encontrem. E aí, gente, verdadeiro ou falso, né? Aí a gente já vê que isso aqui não tem nada a ver. Não vai trazer isso lá no nosso artigo 225 em relação à proteção constitucional. Então, a gente já elimina quem tem 4 aqui, ó. A B já não pode ser porque tem 4, certo? E aí a gente vem para o 3. São disponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelo Estado por meio de ações discriminatórias necessárias à proteção dos ecossistemas naturais? Também não é. Isso não vem aqui para a proteção constitucional. 2. As condutas e atividades consideradas lesivas, né, nocivas ao meio ambiente, sujeitarão os infratores, que são as pessoas físicas ou jurídicas que cometem um dano ao meio ambiente, as sanções penais e administrativas. Ah, professora, não é só penal? Não, não é só administrativa? Não. Penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Então, ele praticou algo, né, uma infração, que compromete a saúde e o bem-estar do meio ambiente. Então, ele vai responder tanto na área criminal quanto na área administrativa. Independente se ele recuperou, se ele reparou aquele dano, ele vai ter que responder. Então, corretinho. Aliás, 2. E 1, aquele que explorar os recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado. Até porque a atividade de mineração acaba lançando os metais pesados no solo, provavelmente pode chegar até rios, né, contaminar. Acaba prejudicando, então, a população humana com o solo contaminado, né, a agricultura, a agropecuária. Muito provavelmente, lembrando que mineração é uma atividade que precisa de licenciamento, porque é potencialmente poluidora, e de acordo com a solução técnica exigida pelo órgão público competente. Então, quem explora recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado de acordo com a solução técnica que vai ser exigida pelo órgão competente. Então, 1 correto, 2 correto e 5 correto são, né, o que toca aí a Constituição, certo? Próxima. Em conformidade com a Constituição vigente,
incumbe ao poder público para assegurar a efetividade do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, exceto. Então, o que é dever do poder público? Vai ter apenas um que não é, certo? Para você ver, eu falei que caem muitas questões, e aqui é o 2019, atual. Muitas questões que pedem o dever do poder público, dentro do artigo 225. Então, vem cá. É dever do poder público preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas? É sim, a gente já falou disso. B. Facultar na forma da lei para a instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente e estudo prévio de impacto ambiental, aqui se dará publicidade? Aí não dá, né? Facultar, meu parceiro e minha parceira, não dá. É obrigatório que qualquer atividade, obra ou atividade que gere um potencial aí de significativa degradação do meio ambiente venha a ter um estudo de impacto ambiental, um EIA, né? Aqui se dará publicidade, certo? É preciso ter um EIA, um estudo de impacto ambiental, para que a gente saiba os possíveis danos da instalação daquela obra ou daquela atividade, danos para o meio ambiente. Então, não é tanto faz, é obrigatório ter, certo? Então, a letra B já é incorreta. É dever do poder público promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente? Sim. E D. Proteger a fauna e a flora, vedadas na forma da lei, as práticas que colocam em risco sua função ecológica, provocam a extinção de espécies ou submetam animais a crueldades. Também é dever do poder público. Errada apenas letra B. Tá acabando, tá acabando. Vamos lá para a última questão. Sangue no olho, bebe uma água aí que dá certo. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitam os infratores, que somente poderão ser pessoas naturais. As sanções penais e administrativas somente poderão ser pessoas naturais? Não, gente. Fora de cartaz essa questão. B. Sujeita os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas. Maravilha! Sujeita os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a obrigação de reparar danos, mas não implicam em sanções penais? Além do infrator ter a obrigação de reparar o dano, né, independente se ele vai ter essa obrigação ou não, ele vai sim responder na área penal e na área administrativa. Então, fora de cogitação. D. Não caracterizam infrações administrativas, mas podem ser consideradas como crimes ou contravenção de acordo com o grau de gravidade. Caracteriza sim infração administrativa e infração, né, penal. Então, fora. E quando caracteriza infrações administrativas, não pode ser consideradas. A questão nem se tem. Se caracteriza infração administrativa, pode ser considerada sim, tá? Então, letra B é a correta, certo? E aí, quantas você acertou? Comenta aqui no chat quantas questões você acertou. Comenta aí que eu quero saber. Quantas questões você acertou? Você diz aí que eu quero ver o nível de vocês, tá? Gente, um forte abraço. Espero que vocês tenham aí revisado muita coisa, tá? Foram questões atuais, questões que realmente vão cair na sua prova. E eu cobrei alguns detalhes que precisavam, tá? Então, já estamos com 38 minutos de aula. Eu desejo um forte abraço para vocês. Um beijo, até a próxima. Boa prova. Tchau, tchau. Ah, e não esquece do like.